Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, Manaus, Amazonas, né? Aqui, setor norte, né, do Brasil, pela misericórdia de Deus. 6 anos fazendo a obra missionária aqui nesse local, né? Mas não é fácil, mas Deus tem me dado a vitória. E hoje é domingo, né? Então já são, deixa eu ver que hora aqui, são 17 horas já e 16 minutos. 17 horas e 16 minutos. Já hoje é domingo, a parte da tarde. E eu não costumo trazer muita reflexão a parte do domingo, que é um dia aqui de descanso. Mas eu resolvi trazer uma reflexão nessa tarde. Nessa tarde aqui, pela misericórdia de Deus. E creio que vai te abençoar, né? Todas as reflexões que eu trago aqui no canal são reflexões muitas vezes de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas são reflexões longas, porque nós sabemos que o alimento que nos dá sustância é aquele alimento forte. Quando você vai no mercado e compra um miojo, aquele miojinho, que é esse pacote de macarrão, e você come ele, com 10 minutos a 15 minutos você já está com fome. A reflexão curta, ela abençoa também, da mesma forma, mas ela não vai te trazer uma sustentabilidade como você está trazendo uma reflexão longa. Ah, pastor Edson, mas não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus que estamos trazendo, tanto a curta como a longa. Mas a única diferença é a estrutura da mensagem, né? É a estrutura da mensagem. As minhas mensagens, elas são longas porque ela existe uma estrutura, né? Ela existe uma estabilidade maior, porque as minhas reflexões que eu trago nesse canal é para resolver a situação da pessoa, não é para ficar no enrola não. Então todas as reflexões que Deus me dá é para a pessoa ouvir, refletir, colocar em prática e sair daquela situação. Não é para ficar empurrando o problema com a barriga, como diz o nordestino, de maneira nenhuma. E hoje Deus me deu uma palavra voltada à voz de comando, né? A voz de comando. Sabemos que na nossa vida tudo existe uma voz de comando, tudo. Então essa reflexão aqui eu posso classificar ela como uma introdução do que eu vou trazer aqui, né? Relacionado à questão da voz do comando. Eu vou usar o texto que se encontra lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20, que vai se tratar da questão do endemoniado de Gadareno. Foi a palavra que Deus me deu, já tem uns 2 dias eu já refletindo nessa mensagem. É um texto que, se a gente for trazer uma reflexão, é claro que a gente quiser resumir e trazer numa só reflexão, a gente traz, não tem problema, mas tem muita coisa para se fazer, para se falar nesse texto, né? Todas as reflexões que Deus me dá, elas são um pouco longas. Eu tenho uma que nem terminei ainda, que na toda a introdução, que é voltada à questão lá de Juízes, capítulo 13 ao capítulo 16, que trata da pessoa de Sansão. Não terminei ainda. Então, as mensagens de longo prazo, eu vou parando um pouquinho e depois vou dando continuidade. As que estão surgindo imediato, eu trago logo. Então, essa aqui é voltada à questão da voz de comando. Tudo na vida precisamos de uma voz de comando. Se você está dentro da sua casa e você tem um pai, tem uma mãe, nós somos, por exemplo, somos filhos, existe uma voz de comando. Quem é a voz de comando? Dentro de um campo físico, dentro do mundo físico, é seu pai e a sua mãe. Agora, qual é a voz de comando dentro de um campo espiritual? Pode ser que lá dentro da sua casa, a voz de comando dentro de um campo espiritual não seja o seu pai e a sua mãe, seja você que é o filho. Como assim, pastor S? A voz de comando, eu estou falando dentro de um campo físico, dentro de um campo espiritual. Dentro do campo físico, abrange várias áreas a voz de comando. Dentro de um campo espiritual, ela restringe em algumas áreas, mas também são muitas áreas. Então, o que eu quero te falar, que a voz de comando dentro de um campo espiritual, a pessoa precisa ter aceitado a Jesus como único e suficiente Salvador.
voz de comando dentro de um ponto positivo, dentro da pessoa de Deus. Eu não estou falando de uma voz de comando dentro de um campo espiritual negativo, voltado a seitas, voltado à questão do satanismo, porque lá dentro do satanismo também existe um mundo espiritual. Dentro dessa espiritualidade que eu estou trazendo aqui, essa voz de comando espiritual é dentro da pessoa de Jesus Cristo, aquele que fez o céu e a terra. Então, tudo existe uma voz de comando. Você vai arrumar uma porta de emprego para se trabalhar, quando você chega lá, tem alguém que vai estar te liderando. Essa pessoa que vai estar te liderando é a voz de comando, é a tua voz de comando dentro de um corpo físico, dentro de uma estrutura profissional, dentro de um corpo de uma empresa. Se você chega lá, aí é o seu encarregado, é o seu patrão, seja quem, mas existe uma voz de comando que vai te liderar, que vai te direcionar a você fazer algo ali naquele determinado lugar. Então, em todas as áreas, você vai para o mundo, que eu falei, é a questão de empresa, você vai para o mundo do empreendedorismo, você vai para o mundo, vamos supor, da política, tudo existe uma voz de comando central, que a gente é liderado. É um liderando ao outro. Não existe um ser, humanamente falando, capaz de não ser liderado. Por mais que nós tenhamos as nossas particularidades, ou nossos ministérios particulares, sempre nós vamos ter alguém que está nos liderando. Não existe pessoa que não seja liderado, né? Não existe. De jeito nenhum. Dentro de um campo humano, não. A única pessoa que não... Até dentro de um campo voltado à questão dos demônios, existe uma hierarquia. Existe uma voz de comando de um demônio para outro. É para você entender a coisa, entender a reflexão que eu quero trazer nessa tarde. Isso é só uma introdução para você entender. Então, se você está dentro de uma situação que você precisa resolver, dentro de um campo físico, você tem que observar quem é as vozes de comando que está te liderando. Se você está dentro de um campo espiritual, você tem que saber qual as vozes de comando que está te liderando, que está te direcionando. Então existe um guia, existem guias, né? Então o que eu quero falar para essa tarde é que muitas vezes nós estamos passando por situações de prova, situações difíceis, porque muitas vezes nós não estamos dando ouvido à voz de comando. Existe a voz de comando. Você tem que dar ouvido à voz de comando no sentido positivo que está te levando para a vitória. Agora, quando você está ouvindo vozes de comando que vai te levar para a destruição, você não vai obedecer. Você vai obedecer à voz de comando central dentro de um campo espiritual, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia fala que existe os que são guiados pela carne e os que são guiados pelo Espírito. A voz de comando voltada à questão do Espírito, a voz de comando voltada à questão da carne. Qual das duas vozes nós vamos obedecer? A voz de comando voltada à questão do Espírito Santo ou a voz de comando voltada à questão da carne? As obras da carne e as obras do Espírito. É fácil de entender. Basta que você seja uma pessoa inteligente, que leia a palavra, que estuda a palavra, que rascunha a palavra, que garimpe a palavra, que se aprofunda a palavra, que se debruça sobre as Escrituras Sagradas para estudar as Escrituras Sagradas. Aí você vai ter essa dimensão revelada pelo Espírito de Deus, né? Aquilo que você leu, aquilo que você estudou. O Espírito Santo de Deus não vai te trazer nada para te confundir, para contradizer a própria palavra de Deus. Tudo aquilo que nós recebemos revelado pelo Espírito Santo, dentro das Escrituras Sagradas, vai estar de acordo com aquilo que você recebe de revelação diretamente do próprio Espírito, que é relacionado à questão de profecias. Se você entender isso, você vai ter sempre uma centralidade na questão da sua vida, na questão do seu conviver aqui na Terra. Aqui na Terra existem as vozes de comando que nós devemos obedecer. Mesmo aqui na Terra, mas dentro do campo espiritual, existe voz de comando que nós devemos obedecer. Aqui na Terra,
tem vozes de comando que nós não podemos obedecer. Dentro do campo espiritual, existe vozes de comando que nós não devemos obedecer. Observe só que quando a pessoa entra dentro de um estado de loucura, que tem problemas mentais, que não foi causado pelas drogas, não foi causado por nada nesse sentido de droga, nem de remédio forte, nem nada, foi causado por outro tipo de comando, que como seja o espírito maligno, demônios, anjos caídos, aí, meu filho, é diferente. É diferente. Por isso é que nós vamos adentrar nesse texto sagrado, no livro de Marcos, capítulo 5, que vai se tratar de um homem que chamava um endemoniado de Gadareno. Essa história é uma história profunda que dá para se dividir em várias reflexões. Ao momento eu estou trazendo uma introdução voltada à questão da voz de comando, para quando eu entrar no texto, você entender que existe uma voz de comando para tudo. Se você está dentro da sua igreja e você é membro, o diácono, o presbítero, o evangelista, né? O missionário, a missionária, existe o pastor, que é a voz de comando maior. Isso no sentido de liderança é o pastor. Agora, se os obreiros não obedecem à voz de comando central dentro da sua igreja, que é o seu pastor, como é que ele vai ouvir as vozes de comando dentro de outros setores? Quando ele chegar lá dentro da sua empresa, pode ver que essa pessoa dá muito trabalho. Obreiros que não ouvem a voz de comando do seu pastor, quando ele vai trabalhar na empresa, dá trabalho. Aonde ele chega, dá trabalho. Aonde ele chega, só Jesus na causa. Agora, quando você vê obreiros que ouvem a voz de comando do seu pastor, e aonde ele chega, ele é bênção. Você vê o tanto de pessoas atrapalhadas que estão fora da igreja, né? Porque sai com rebeldia, sai para ali, sai para lá, não obedece ninguém, sai atropelando tudo. Eles ouvem uma voz de comando que não é a voz de Jesus e nem a voz do seu pastor, é a voz do ego, é a voz da carne, é a voz da ignorância, é a voz da questão de não querer obedecer, da desobediência. E sabemos que tudo isso vem da parte do inimigo. Se a partir do momento eu aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador nas nossas vidas, procurou uma igreja para congregar, automaticamente você vai saber que quando chegar ali, você vai ter vozes de comando para obedecer. Você vai ter uma liderança para obedecer. Essa liderança é uma voz de comando, vai te comandar, vai te orientar, vai te guiar a chegar a um ponto de vitória. Se você não obedece essa regra, automaticamente você vai ter o quê? Vai ter consequência no futuro. É como você esteja uma poupança aberta e todos os meses você vai depositar lá. É claro que se você estiver depositando o dinheiro, quando você passar o cartão lá, vai ter valores financeiros para você sacar. Agora, dentro de um campo espiritual, o que você planta, quando tu passar o teu cartão espiritual, que tirar o extrato lá, o que é que você vai ver nesse extrato? Você vai ver tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você está plantando dentro desse campo físico. Quer dizer, aquilo que você está ouvindo da voz de comando é o que vai ter na sua poupança espiritual. Se você estiver ouvindo uma voz de comando positiva, que está direcionando a coisa certa, e você está desobedecendo aquela voz de comando, você está depositando lá na sua poupança espiritual, que é a lei da semeadura. Se você entender dessa maneira, você não vai passar por tantas perrengas nessa vida. O tanto de crente que passa por prova, justamente é porque eles não querem dar ouvido à voz de comando. E se está dando ouvido à voz de comando, está dando ouvido à voz de comando errada. A voz de comando que está levando para a destruição, levando para o fracasso, levando para a derrota. Mas se nós ouvirmos a voz de comando central, que é a voz do Espírito Santo de Deus, por intermédio do nosso pastor, por intermédio do seu líder, com certeza você vai ter vitória. E quando você passar o seu cartão espiritual lá na sua poupança espiritual, lá vai ter valores positivos para você verdadeiramente usufruir na sua vida terrena e na vida vindoura, que é a sua salvação. A Bíblia fala que tanto aqui nessa terra nós vamos ter, como na vindoura, né, na futura, nós também vamos ter. Então preste atenção no que você está fazendo. Qual é a voz de comando que você está ouvindo? É a voz de comando voltada ao Espírito Santo ou é a voz de comando voltada à carne? Observe que tipo de voz de comando você está ouvindo.
Como é que a pessoa pega uma corda, bota lá em cima e sobe na cadeira, coloca a corda no pescoço e se enforca? Que tipo de voz de comando a pessoa está ouvindo para se suicidar, pegar uma arma, jogar na cabeça e detonar? Que tipo de voz de comando você está ouvindo? É a voz de comando de Deus? Não é. Essa voz de comando é uma voz do diabo, é uma voz do inferno que leva a pessoa a tirar a sua própria vida. E a gente vê por aí que muitas vezes já havia a ignorância de determinadas pessoas dentro da igreja assim: o meu pai se suicidou agora, tirou a sua própria vida. E muitas vezes aquele pastor, aquela pessoa diz assim: beleza, ele foi salvo. Não tem como ser salvo. Não adianta a gente enrolar, não adianta a gente querer passar a mão sobre a cabeça da pessoa e dizer que a pessoa se suicidou e teve salvação, que não tem como ter. No imediato, na hora da morte, pode até ser, numa eventualidade, a pessoa ter ainda a questão de se arrepender daquilo que está fazendo, mas é muito difícil acontecer isso. Então, essa reflexão é para as pessoas que querem se levantar, que querem verdadeiramente ter vitória. Aqui não é um discurso de ódio que eu estou trazendo aqui, nada disso. Aqui é um esclarecimento, é uma visão bíblica que muitas vezes você não vai encontrar num curso teológico, você não vai encontrar numa escola bíblica dominical, você não vai encontrar num culto de doutrina. Por quê? Porque são mensagens inéditas, são mensagens reveladas agora imediato. Pode até ser que você já tenha ouvido algo semelhante, mas idêntico não. Todas as reflexões que eu trago aqui é algo revelante, imediato, instantâneo, inédito, que Deus me traz relacionado à questão da palavra. Então, eu não sei se você tem ouvido alguma mensagem voltada a essa questão de voz de comando, mas existe uma voz de comando. Olha só essas pessoas que vivem na rua, trambolando para um lado e para outro, você pode ver que eles ficam falando, eles ficam se comunicando, e aí você observa, eu já observei muito isso, essas pessoas que vivem na rua, que tem problemas mentais, você pode ver que eles ficam conversando com alguém. Quem é esse alguém? Quem é esse alguém que eles conversam? Qual é essa voz de comando que estão dando ouvido ali, que estão conversando? E a gente percebe que está conversando com alguém. Então, a maioria dessas pessoas que vivem na rua, que tem problemas mentais, eles criam um mundo imaginário, eles criam personagem imaginário para conversar, para não se sentir tão solitário, porque são rejeitados, Os únicos amigos que arrumam são pessoas da mesma categoria, então eles se sentem muitas vezes jogados por escanteio. Então eles muitas vezes, a mente humana cria fantasia, cria seres imaginários para ficar se comunicando e dá nome a cada ser, e dá nome a cada personagem e falam. Mas existe também vozes de comando que não é voz de comando voltada à nossa imaginação e nem algo que nosso cérebro cria, mas é algo sobrenatural dos espíritos malignos que acompanham aquela pessoa, e aí com o tempo ele se torna parceiro, se torna pessoa, o homem com aquele espírito, comandado por aquele espírito, ele fica conversando. Já vi pessoas dessa forma, chega numa mesa de bar, bota um copo de cachaça para ele tomar e bota outro para o outro amigo, e a pessoa fica olhando, mas quem é o outro amigo? Já vi muito isso acontecer, pessoas contando, e já vi. Então isso são vozes de comando negativa. Eu estou falando isso porque até na minha própria família, ali teve situação do meu pai, estou falando do meu pai ali. Ele contar pra gente de ir caçar no mato. Quem entende isso, que é nordestino, é piauiense, lá existe essa questão de caçar. Vai lá para o pau, sobe no pau, arma a rede lá e fica esperando aquela caça entrar debaixo daquela árvore e eles lá matar aquela caça. Então, meu pai sempre contava que no mato ele ouvia vozes, uma voz de comando. E aí meu pai falava assim: nunca dê ouvido essa voz de comando, não responda essa voz de comando. E ele já ouviu isso, pessoas chamar pelo nome dele, jogar pedra num deserto daquele sobre ele. Da onde é que vem essas vozes? Num deserto, no matão da vida aí, que só tem a pessoa e os bichos. E aí de repente você ouviu uma voz te chamando. Deus não é, Pode até Deus também surpreender a pessoa dessa forma. Porque eu já vi também uma pessoa falando que ele tinha um costume de fumar, e aí era crente, e aí foi fumar no mato.
E aí quando chegou lá, ele disse, bem, aqui não tem ninguém para me ver, o pastor não está me vendo, ninguém está me vendo. Aí de repente aquela voz apareceu, o seu pastor não está me vendo, mas eu estou te vendo. Aí foi o próprio Deus, aí a partir daquele momento aquele irmão não fumou mais, foi liberto automaticamente. Pode acontecer isso, mas isso é raro acontecer. Então isso eu estou trazendo uma introdução para você entender que existe vozes de comando positiva e vozes de comando negativa. A voz de comando no sentido natural dessa vida que nós vivemos aqui na Terra, que você deve obedecer. Você vai para uma faculdade, tem um professor na sala de aula que você tem que obedecer aquela voz de comando. Está passando a matéria para você, você tem que obedecer. Se não obedece, quando é chegar no fim do ano, você tirou 0 na matéria. Porque tem aluno que tira 10 e outros tira nota baixa, que não passa, justamente porque não está dando ouvido à voz de comando que é ali o professor. O que está dando ouvido, ele passa, é na faculdade, é no colégio, é nas empresas. Pode ver que o empregado que é bem sucedido, ele dá ouvido à voz de comando. Eu já trabalhei na minha última empresa que eu trabalhei, uma empresa muito grande, que tinha os técnicos de segurança, que de vez em quando eles vinham com a voz de comando, nos orientar, nos alertar, ei, os IPIs, ó o óculos, coloca o óculos, ei, coloca a máscara, ei, coloca os fones de ouvido, aqui tem que usar isso, e de repente a gente já não estava mais com óculos, de repente a gente já não estava mais com fone de ouvido, de repente tirava o capacete. Então sempre o técnico de segurança estava ali com a voz de comando sobre as nossas vidas para nos proteger por causa do ambiente que nós trabalhávamos. Então tudo na vida é dessa forma. Dentro de um campo espiritual existem os nossos pastores. Você que de repente não é um pastor líder, mas existem outros pastores que te lidera, você deve obedecer à voz de comando do seu pastor, do seu líder no grupo familiar, na igreja, na sua célula. Você tem uma voz de comando que te orienta, e ali você deve obedecer àquela voz de comando que com certeza você vai ter vitória. Então essa é uma introdução voltada à questão da voz de comando. E aí, na próxima reflexão, eu vou entrar no texto. Aqui é só para poder você acordar um pouco relacionado ao que eu vou trazer em sequência voltada à voz de comando. Tá bom? Entenda isso, para que você possa ter vitória. Que Deus abençoe, e mais tarde eu vou trazer a primeira parte voltada à questão da voz de comando. Aqui só foi uma introdução.